Olá meninas, meu nome é Ana Idalina, sou do Ateliê Artes da Tita. Estou aqui hoje em parceria com a Fadimex para a gente realizar este panozinho de Natal. Então, na confecção deles, a gente vai utilizar alguns pontinhos decorativos. Espero que vocês gostem. Agora eu vou para a lista de materiais. Para o centro, nós vamos utilizar um quadrado de 11 centímetros e meio. Para as bordas, iremos utilizar 4 tiras de 13,5 por 21,5. No canto da técnica, 4 quadrados de 6,5. Para o canto da borda, uma tira de 3,5 por 35 e um quadrado de 30 para o forro, para a parte de trás do trabalho. Que forma a guirlandinha, nós vamos colocar 2 tiras de 6,5 por 21,5, 2 de 6,5 por 11,5. Esses são os prendedores onde vai o panozinho, que é 2 tiras de 5 por 10 centímetros. Para o canto das bordas ainda, nós vamos utilizar a tira de 13,5 por 35 e 4 tiras de 3,5 por 21,5, de um tecido com estampa natalina. Para formar o sanduíche, que vai entre o tampo do trabalho e o forro, um pedaço de manta de 30 centímetros. E o viés de acabamento de um tecido vermelho de 4 por 1,40. Venho no botão na lateral da máquina e ligo. Posiciono está posicionado para costura reta. Vou manter o mesmo tamanho do ponto. Se eu quiser diminuir, eu venho aqui e diminuo. Ou a largura e o comprimento. A largura, comprimento do ponto. Então, eu venho e diminuo. Esse é o ponto ideal para costura. Aí, eu vou pegar o quadrado de 11,5, sobrepor a ele o retângulo do tecido verde de 6,5 por 11,5. Passar uma costura com a largura do pé de máquina. Terminando, corto, vou para outra lateral, vou colocar o outro retângulo de 6,5 por 11,5. E novamente, com a largura do pé da máquina, eu passo a costura. Agora, eu vou vincar com o ferro e vir fechando o quadradinho com as outras tiras. Com a ajuda do ferro, eu vou vincar as costuras, vincando sempre para o lado do tecido mais escuro. Porque se eu vier com essas costuras para o lado claro, o tecido escuro vai sobressair e fazer uma sombra no tecido. Então, sempre eu venho com o lado escuro para o lado escuro, né? Sempre baixando as costuras. Vincadas as costuras, eu sobreponho agora a tira de 6,5 por 21,5 e volto à máquina, vou costurar novamente, sempre com a largura do pé da máquina, ou seja, o tecido encostadinho aqui no pezinho da máquina.
Vou proceder da mesma forma com a outra tira. Novamente eu vim com as costuras. Reservo o trabalho. Agora eu vou pegar os quadrados de 6,5, os 4 quadradinhos de 6,5. Com a ajuda da régua e do lápis, eu vou passar uma linha na diagonal. Estão todos marcados, todo pela diagonal. Venho no canto dos blocos e vou posicionar esses quadrados. Prendo com o alfinete para que não saia do lugar. Um em cada canto, observando sempre para a costura terminar no meio, tá? Para dar a posição certinha do quadradinho para ser costurado. Quebrando os cantos da guirlanda, formando assim o desenhinho da guirlanda. Agora eu vou para a máquina e vou passar a costura exatamente em cima da linha traçada. Agora vou passar a costura reta. Passada a costura, agora eu vou cortar o excesso de tecido. As 4 pontas. E vincarei as costuras. Vinco as costuras, não esquecendo de passar o tecido, a costura do tecido para o lado mais escuro. É muito importante isso. Passado, eu venho sobre a placa agora e vou acertar o quadrado, tá? Porque por mais que a gente tente, sempre dá uma entortadinha aqui. Então, a gente vem, acerta, tomando cuidado para não retirar muito, para o bloco não sair da medida que a gente deseja. Acerto os 4 lados. E agora eu vou preparar a borda de acabamento. Vou unir com costuras as 4 tiras de 3,5 por 21,5. Costura reta, direito com direito, largura do pé de máquina. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu estou usando o pedal da máquina, porque eu acho prático, controla a velocidade da costura. Mas a máquina também pode ser usada sem o pedal, tá? Eu tiro o fio
ligo o botão Start e ela vai sozinha. Se eu quiser controlar a velocidade, aqui, ó, eu diminuo ou aumento. Costuradas as 4 tiras de 3,5 por 21,5, eu costuro também em seguida a tira de 3,5 por 35. Esta vai ser destinada aos cantos da borda. Agora vai. Vincando as costuras nas tiras de 3,5 por 21,5. Vou vincar também da tira de 3,5 por 35. Vincada, eu vou dobrá-la ao meio, posicioná-la na placa. Vou refilar, né, para acertar direitinho. E vou cortar agora a cada 3,5 centímetros. Eu vou proceder dessa maneira 4 vezes. São os 4 cantos do quadrado formado. Sem falar para vocês que dos meus projetos, todas as vezes que eu dou a medida das tiras, eu deixo uma parte um pouquinho maior das tiras, porque no caso, às vezes a pessoa não segue a margem de costura, ou ela sai um pouquinho maior, um pouquinho menor, então a tira não fica perdida, tá? Agora, vou utilizar agora as tiras cortadas, costurando, largura do pé da máquina, só que invertendo as estampas do tecido. Liso com estampado, estampado com o liso. Coloco bem costura com costura, vou para a máquina, com a largura do pé de máquina. Quem tiver dificuldade, achar que pode sair do lugar, prenda com alfinete, tá? Aí ele sai certinho. Então, eu venho. E vou costurar os 4 quadradinhos. Costurados, agora a gente vai vincar essas tiras. Vou vincar. Esses, então, são os cantos da borda da nossa guirlanda. Eu vou pegar
as tiras, duas das tiras que eu havia emendado e vou unir os cantos. Olha, eu só tenho que prestar atenção aqui no seguinte: eu vou colocar o estampado, o claro, né, o liso com o estampado, tá? Vou fazer essa união de um lado, costura com costura, e do outro lado, sempre observando, claro com estampadinho. Eu vou para a máquina, vou costurar os dois cantos nas duas tiras. Outra dica importante é eu costurei uma tira, um lado, já coloquei o outro, costurei, tirei e estou colocando uma seguida da outra. Eu vou cortando e costurando. Assim evita também o desperdício de linha. Ó, eu corto, volto com a outra tira e já coloco. A gente ganha tempo e economiza a linha. Vou passar, vincar. Eu costumo dizer sempre, acho que toda pessoa que faz patchwork ou costura diz que o ferro é amigo da costureira. Vou pegar as tiras costuradas e vou costurar nas laterais da nossa guirlanda. Tecido claro encostado no tecido da guirlanda. Costura reta, ainda a largura do pé de máquina. Lateral direita, depois a lateral esquerda. Vincar as costuras agora. Vinco as costuras. Vou acertar o bloco. E agora vou aplicar
na parte inferior e superior, a parte que foi feita anteriormente. O importante agora é você acertar as costuras, costura com costura, prender com o alfinete e levar para a máquina, para que não saia do lugar. Vou acertando o tecido. Vincando as costuras novamente. Nosso bloquinho tá pronto. Refinar, tirar o excesso. E agora eu vou montar o sanduíche. O que é montar o sanduíche? Para quem não sabe, eu vou pegar o tecido de forro, sobre ele eu vou colocar a manta e o nosso trabalho, que a gente costuma chamar de tampo do trabalho, deixando sempre que o forro e a manta seja maior que o tampo do trabalho, o trabalho feito em si. Então eu venho com o ferro bem quente e eu vou passar sobre a manta. A manta, esse lado mais áspero dela, essa é a manta R2. Ela tem cola, ela tem um pouco de cola. Então, a gente passando com o ferro, ela dá uma aderência. Para quem não tem prática, se faz necessário alinhavar o trabalho para fazer o quilt, né? Então, eu venho, olha, passo também o forro. E agora a gente vai fazer aquilo que toda artesã mais gosta, que é usar os pontos decorativos da máquina. Selecionando agora o bordado. Antes de escolher o pontinho que a gente vai usar, eu quero mostrar para vocês. Olha, que nós temos a tabela com os pontos decorativos, tá? São para todos os gostos aqui, né? A de baixo são as letras e os números. Então, hoje, como se trata de um painelzinho de Natal, eu acho que ficaria bonitinho a gente usar aqui em volta do que faz a guirlanda, essa volta externa e interna, a gente poderia estar usando o número 97, que é uma estrelinha, né? Tem tudo a ver com o Natal. Então, eu venho aqui na tecla A, aperto, vai sair do ponto reto para o ponto decorativo. Venho aqui, seleciono o número que eu escolhi, é o 97, digito aqui, 97.
Eu gosto do desenho um pouquinho menor, então eu venho aqui e vou diminuir um pouquinho. Coloquei no 4, que é onde eu vou trabalhar. Vindo aqui para a máquina, como eu quero que essas estrelinhas saiam do lado claro do tecido, eu vou posicionar bem no meinho aqui, olha, do pezinho, nessa abertura do pezinho, tá? Então, eu pego e começo o ponto decorativo, bem no meinho. Estou chegando no finalzinho. Quando a gente vê que está terminando o trabalho de quilt com ponto decorativo, quando você vê que o espaço que está sobrando é mais ou menos de um dos desenhos, você vem na máquina e aperta este botão aqui, ó, com a bolinha no centro, que ela dá o arremate e termina o desenho por completo. Começando agora o quilt na parte interna do trabalho. Geralmente, as pessoas usam a linha na cor que quer fazer o quilt no lado direito do trabalho e no avesso, da cor do avesso. Só que quando a gente faz um ponto decorativo com a linha na cor do avesso, geralmente aparecem os pontinhos da cor do tecido em cima. Aqui, como eu queria que ficasse bem verdinho, bem escurinho, o verde para chamar a atenção sobre o claro, eu quiltei com a linha verde também no avesso. Terminado o quilt, eu venho, vou acertar a manta e o forro, retirar o excesso, para que eu possa dar o acabamento final no trabalho. Ou seja, agora eu venho e vou costurar o viés de acabamento, que é aquela tira que nós tiramos de 4 por 1,40. Bloco acertado, pronto para ser colocado o viés. Bom, vamos começar a aplicação do viés de acabamento. Vinco a tira na diagonal, sobreponho a lateral do trabalho, começo sempre pelo meio da lateral e venho com a largura do pé de máquina, costurando essa tira. Eu vou marcar deixando aqui, ó, mais ou menos, é onde eu vou parar com a costura, o pezinho da máquina, a largura do pé da máquina, eu deixo nesse sentido, daqui pra lá. Então, eu venho até aí com a costura.
Tiro da máquina. Corto o excesso de linha. Vou vir com essa tira de viés pra lá, formando um ângulo reto, olha, e volto novamente com essa tira. Ó. Coloco na máquina. Viés colocado, eu venho agora, dobro até o meio e dobro novamente. Venho com o alfinete pelo lado da frente e procuro posicionar no pezinho do viés na parte de trás. Vou fazendo isso ao redor todinho, olha, mesmo aqui na borda, olha. Eu dou uma dobradinha, né, uma vincadinha, vou pra lá, com ele vincado e volto, olha, tá? Cantinho perfeito. Vou prendendo. Quem tiver dificuldade em seguir só com o alfinete, pode alinhavar esse viés, depois vem, porque como a gente tem essa máquina que faz uns pontos muito bonito, muito engraçadinho, a gente pode dar o acabamento no viés com um ponto decorativo. Terminado de segurar o viés de acabamento com o alfinete, como eu já disse antes, quem não tiver prática pode alinhavar e depois vir dar o acabamento com pontinho decorativo. Vou continuar com a linha verde para que ela sobressaia ao trabalho. Volto novamente para o botão da máquina, seleciono o ponto decorativo. Venho aqui, eu escolhi o ponto 81, que é um lacinho, tudo a ver com o Natal também, né? Presente, lacinho. E vou escolher o ponto. Definir o ponto, ali eu vou abaixar um pouquinho, que eu gosto dele menorzinho, para ficar delicadinho. E começo a execução do trabalho. Aumentei a velocidade da máquina. Vou costurar as tiras de 5 por 10 centímetros, dobrar ao meio e passar uma costura fechando.
Com a ajuda do desvirador de alça, eu viro a tira. Vou vincar a mesma e deixar reservada. Vou achar o meio do trabalho, marco com um alfinete. Deste meio, venho 7,5 centímetros, tanto para a direita como para a esquerda. Posiciono a alça na marcação, com pequenos pontos, escondo o nozinho, eu vou prendendo essa alça aqui. Venho com o botão decorativo, com tema de Natal. E prendo sobre essa tira, escondendo o acabamento aqui. Quem quiser embutir essa tira já no viés do acabamento, também pode. Fica até muito melhor. Vou prender na parte de baixo da guirlanda 3 folhas de azevinho, que é aquela florzinha de Natal, com pontinho, e depois prender os 3 guizos, fazendo a frutinha do azevinho. E está pronta a nossa guirlandinha de Natal. Bom, pessoal, esse foi o projetinho que a gente criou para vocês com muito carinho, com muito amor, em meu nome, em nome da Fadimex, desejando a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo, com muitas realizações.